Terceira parte. Do hegelianismo ao marxismo. Capítulo 7. Direita e esquerda hegeliana. Feuerbach e o socialismo utópico. 1. A direita hegeliana. 1. Um problema para os discípulos de Hegel. O cristianismo é compatível com a filosofia hegeliana? 2. A direita hegeliana. Defesa e justificação do cristianismo por meio da razão hegeliana. 3. Os expoentes mais significativos da direita hegeliana. 2. A esquerda hegeliana. 1. David Friedrich Strauss. A humanidade como união entre finito e infinito. 2. Bruno Bauer. A religião como desventura do mundo. 3. Max Stirner. Eu depositei minha causa no nada. 4. Arnold Ruge. A verdade submete em massa todo o mundo. 3. Ludwig Feuerbach e a redução da teologia à antropologia. 1. Vida e obras. 2. Não é Deus que cria o homem, mas o homem que cria Deus. 3. A teologia é antropologia. 4. O humanismo de Feuerbach. 4. O socialismo utópico, Claude-Henri de Saint-Simon, Charles Fourier e Pierre-Joseph Proudhon. 1. Saint-Simon, a ciência e a técnica como base da nova sociedade. 1.1. A lei do progresso, os períodos orgânicos e os períodos críticos. 1.2. A era da filosofia positiva. 1.3. A difusão do pensamento de Saint-Simon. 1.4. Desenvolvimentos místico-românticos do saint-simonismo. 2. Charles Fourier e o mundo novo societário. 2.1. A racionalização das paixões. 2.2. A nova organização do trabalho e da sociedade. 2.3. Pierre-Joseph Proudhon e a autogestação operária da produção. 3.1. A propriedade é um furto. 3.2. A justiça como lei do progresso social. 3.3. Crítica ao coletivismo e ao comunismo. Capítulo 8. Carlos Marx e Friedrich Engels. 1. Carlos Marx. 1. Vida e obras. 2. Marx, crítico de Hegel. 3. Marx, crítico da esquerda hegeliana. 4. Marx, crítico dos economistas clássicos. 5. Marx, crítico do socialismo utópico. 6. Marx, crítico de Proudhon. 7. Marx e a crítica à religião. 8. A alienação do trabalho. 9. O materialismo histórico. 10. O materialismo dialético. 11. A luta de classes. 11.1. O antagonismo entre burguesia e proletariado. 11.2. Da sociedade feudal à sociedade burguesa. 11.3. Da sociedade burguesa à hegemonia do proletariado. 12. O capital. 12.1. O valor das mercadorias é determinado pelo trabalho. 12.2. O conceito de mais-valia. 12.3. O processo de acumulação capitalista. 13. O advento do comunismo. 13.1.
a passagem necessária de uma sociedade classista para uma sociedade sem classes. 13.2 A ditadura do proletariado. 2. Friedrich Engels e a fundação do Diamant. 1. A dialética, uma representação exata da totalidade do real. 2. Engels contra Dühring. 3. Problemas abertos. 1. Críticas ao materialismo histórico e dialético. 2. Religião e estética. Duas brechas no interior da concepção marxista. 3. Os economistas contra Marx. Textos. K. Marx. 1. A religião é o ópio do povo. 2. A alienação do trabalho. 3. O materialismo histórico. 4. As ideias da classe dominante são sempre as ideias dominantes. 5. A estrutura econômica determina a superestrutura ideológica. 6. O materialismo dialético. 7. A história é história de lutas de classes. F. Engels. 8. O advento inevitável do socialismo. Quarta parte. Os grandes contestadores do sistema hegeliano. Capítulo 9. Realismo de Johann Friedrich Herbert. I. Crítica da dialética hegeliana. I. O realismo de Johann Friedrich Herbert. 1. Vida e obras. 2. A tarefa da filosofia. 3. O ser é uno. Os conhecimentos sobre o ser são múltiplos. 4. A alma e Deus. 5. Estética. 2. Adolf Trendelenburg, crítico da dialética hegeliana. 1. A posição de Trendelenburg. 2. A negação sobre a qual se fundamenta a dialética de Hegel implica uma confusão entre contradição lógica e contrariedade real. Capítulo 10. Arthur Schopenhauer. O mundo como vontade e representação. I. Vida e obras. 1. Schopenhauer. A vida, as obras e a influência destas sobre a cultura sucessiva. 2. O mundo como representação. 1. Que o mundo seja representação é uma verdade antiga. 2. As duas componentes da representação, sujeito e objeto. 3. Superação do materialismo e do realismo, e revisão do idealismo, e revisão do idealismo, e revisão do idealismo. 4. As formas a priori do espaço e do tempo, e a categoria da causalidade. 3. O mundo como vontade. 1. O mundo como fenômeno é ilusão. 2. O corpo como vontade tornada visível. 3. A vontade como essência de nosso ser. 4. Dor, libertação e redenção. 1. A vida oscila entre a dor e o tédio. 2. A libertação por meio da arte. 3. Ascesia e redenção. Capítulo 11. Søren Kierkegaard. A filosofia existencial do indivíduo e a causa do cristianismo. I. Uma vida que não brincou com o cristianismo. 1. A culpa secreta do pai. 2. Por que Kierkegaard não desposou Regina Olsen? 2. A obra de Kierkegaard, o poeta cristão, e seus temas de fundo. 1. Defesa do indivíduo. 2. O tema da fé. 3. Os temas da angústia e do desespero. 4. O caráter religioso da obra de Kierkegaard. 3. A descoberta kierkegaardiana da categoria do indivíduo. 1. A categoria do indivíduo. 2. O fundamento ridículo do sistema hegeliano. 3. Centralidade da categoria do indivíduo. IV. Cristo. Irrupção do eterno no tempo. 1. A verdade cristã não deve ser demonstrada. 2. O princípio do cristianismo. V. Possibilidade,
angústia e desespero. 1. A possibilidade como modo de ser da existência. 2. A angústia como puro sentimento do possível. 3. O desespero como doença mortal. VI. Kierkegaard, a ciência e o cientificismo. 1. Se é Deus que tem a precedência, a ciência tem um limite intransponível. VII. Kierkegaard contra a teologia científica. 1. A teologia não é ciência, mas sabedoria do espírito. Quinta parte. A filosofia na França e na Itália na era da Restauração. Capítulo 12. A filosofia na França na era da Restauração, entre ideólogos, espiritualistas e tradicionalistas. I. Os ideólogos. 1. As duas linhas filosóficas que caracterizaram a passagem do século XVIII para o século XIX na França. 2. Conceitos essenciais dos ideólogos. 3. Destutt de Tracy. 4. Cabanis. 2. O espiritualismo de Maine de Biran. 1. A consciência como sentimento de existência individual. 2. A consciência como força agente e vontade. 3. Victor Cousin e o espiritualismo eclético. 1. O caminho da observação interior. IV. Os tradicionalistas. 1. Características essenciais dos tradicionalistas. 2. Luiz de Bonal. 3. Joseph de Maistre. Textos. L. de Bonal. 1. O catolicismo, princípio da sociedade civil e de conservação social. 2. Joseph de Maistre. 2. O papado criou e salvou a Europa. Capítulo 13. A filosofia italiana na época da Restauração. Empenho social, milícia e revolução em Romagnosi, Cattaneo e Ferrari. 1. A filosofia civil de Gian Domenico Romagnosi. 1. A mente humana procede da síntese para a análise. 2. A filosofia civil como conhecimento do homem social. 2. A filosofia e o federalismo em Carlos Cattaneo. 1. Carlos Cattaneo. A filosofia é uma milícia. 2. A filosofia como ciência das mentes associadas. 3. A teoria política do federalismo. 3. Giuseppe Ferrari e a filosofia da revolução. 1. Não à razão abstrata, sim ao positivismo que instaura a época da ciência. Capítulo 14. Os três pensadores italianos da era da Restauração que propuseram um retorno à filosofia espiritualista e à metafísica. E 1. Pascal Galuppi e a filosofia da experiência. 1. Vida e obras. 2. A realidade do eu e a existência do mundo exterior. 3. O princípio de causalidade e a demonstração da existência de Deus. 4. A fundação dos valores morais. 2. Antônio Rosmini e a filosofia do ser ideal. 1. A vida e as obras. 2. Crítica do sensismo empirista e do apriorismo kantiano. 270. 3. A ideia do ser, sua origem e sua natureza. 4. O sentimento corpóreo fundamental e a realidade do externo. 5. Pessoa, liberdade e propriedade. 6. Estado, igreja e o princípio da moralidade. 3. Vincenzo Gioberti e a filosofia do ser real. 1. A vida e as obras. 2. Contra o psicologismo da filosofia moderna. 3. A fórmula ideal. 3.1. A filosofia como reflexão sobre a revelação originária de Deus. 3.2. Primeira parte da fórmula ideal. O ente existe necessariamente. 3.3. Segunda parte da fórmula ideal. O ente cria o existente. 3.4.
terceira parte da fórmula ideal. O ente retorna ao ente. 4. O primado moral e civil dos italianos. Textos. E 1. Demonstração da existência de Deus. 2. A ideia do ser. 3. O momento privilegiado da iluminação. 4. A pessoa. 5. Liberdade de ensino. 6. A benéfica influência do cristianismo sobre a sociedade civil. 7. Sobre o catolicismo. 8. A função do papado e do catolicismo na história da humanidade.